Epístola de Judas. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros.
Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Aleluia, te adoramos, Pai, te adoramos, Jesus, te adoramos, Espírito Santo, engrandecemos, ó Deus, o teu santo nome. Obrigado por essa tarde e noite de sábado, damos graças pela tua presença, pelo teu amor manifestado em nossas vidas. Aleluia, Pai de amor, te adoramos e exaltamos o teu santíssimo nome. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado, te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus, amoroso tu és. Meu Jesus, amoroso tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus, amoroso tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas e em nós sempre habitas. Santo Espírito Consolador, tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado, te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Jesus, amoroso tu és. Meu Jesus, amoroso tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus, amoroso tu és.
Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas e em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Adoramos a Ti, Senhor, damos graças, bendizemos, glorificamos o Teu nome. Tu és santo, Senhor, digno de todo louvor, exaltado, engrandecido é o Senhor. Oh, aleluia, santo. Quero escutar tua doce voz, mantendo silêncio em meu ser. Tu me farias estremecer, me faria chorar ou sorrir. Cairia rendido ante a ti, não poderia estar ante a ti, te escutando falar, sem chorar como um filho, e passaria meu tempo assim, sem querer nada mais que escutar te falar. Quero escutar tua doce voz, mantendo silêncio em meu ser. Tu me farias estremecer, me faria chorar ou sorrir. Cairia rendido ante a ti, não poderia estar ante a ti, te escutando falar, sem chorar como um filho, e passaria meu tempo assim, sem querer nada mais que escutar te falar. Não poderia
ti, te escutando falar, sem chorar como um filho, e passaria meu tempo assim, sem querer nada mais, sem querer nada mais, não poderia estar ante a ti, te escutando falar, sem chorar como um filho, e passaria meu tempo assim, nada mais que escutar te falar. Fala-me, Senhor, fala-me, Senhor, escuta-o, levanta tuas mãos para Ele e diga comigo em voz alta. Fala-me, Senhor, diga-o de novo. Fala-me, Senhor, quero escutar tua voz, quero escutar-te. Não poderia estar ante a ti, te escutando falar, sem chorar como um filho, e passaria meu tempo assim, sem querer nada mais que escutar te falar. Oh, oh, Jesus, Santo, Santo, perto de ti eu quero estar, para escutar tua voz e aprender de ti. Quero ser um reflexo do teu amor, eu quero viver só em tua vontade, Jesus. Tu és meu bom pastor, tu conheces meu caminho, Jesus. Posso confiar em ti, oh meu Deus, me rendo, nos rendemos a ti, oh Senhor, aleluia. Perto de ti eu quero estar, para escutar tua voz e aprender de ti. Quero ser um reflexo do teu amor, quero viver, eu quero viver só em tua vontade, Jesus. Tu és meu bom pastor, tu conheces meu caminho,
posso confiar em ti, oh meu Deus, me rendo. Jesus, tu és meu bom pastor, tu conheces meu caminho. Jesus, posso confiar em ti, oh meu Deus, me rendo. Jesus, tu és meu bom pastor, tu conheces meu caminho. Jesus, posso confiar em ti, oh meu Deus, me rendo. Oh meu Deus, oh meu Deus, me rendo. Oh meu Deus, oh meu Deus, me rendo. Nos rendemos a ti, Jesus. Oh meu Deus, me rendo. Oh meu Deus, me rendo. Oh meu Deus, me rendo. Ao estar na presença da tua divindade e ao contemplar a formosura da tua santidade, meu espírito se alegra em tua majestade. Te adoro a ti, adoro a ti. Quando vejo a grandeza do teu doce amor e comprovo a pureza do teu coração, meu espírito se alegra em tua majestade. Adoro a ti, adoro a ti, e ao estar aqui diante de ti, te adorarei. Prostrado ante a ti, meu coração te adora, Deus, e sempre quero estar para adorar e contemplar tua santidade. Adoro a ti, Senhor, sim, eu adoro a ti. Ao estar na presença da tua divindade e ao contemplar a formosura da tua santidade, meu espírito se alegra em tua majestade. Adoro a ti, adoro a ti. Quando vejo a grandeza do teu doce amor e comprovo a pureza do teu coração, meu espírito se alegra em tua majestade. Adoro a ti, adoro
adoro a ti, e ao estar aqui diante de ti, te adorarei. Prostrado ante a ti, meu coração te adora, Deus, e sempre quero estar para adorar e contemplar tua santidade. Adoro a ti, Senhor, sim, eu adoro a ti. E ao estar aqui diante de ti, te adorarei. Prostrado ante a ti, meu coração te adora, Deus, e sempre quero estar para adorar e contemplar tua santidade. Adoro a ti, Senhor, sim, eu adoro a ti. Mais uma vez. E ao estar aqui diante de ti, te adorarei. Prostrado ante a ti, meu coração te adora, Deus, e sempre quero estar para adorar e contemplar tua santidade. Adoro a ti, Senhor, sim, eu adoro a ti. Adoro a ti, Senhor, sim, eu adoro a ti. Adoro a ti, Senhor, sim, eu adoro a ti. E ao estar aqui diante de ti, te adorarei. Prostrado ante a ti, meu coração te adora, Deus, e sempre quero estar para adorar e contemplar tua santidade. Adoro a ti, Senhor, sim, eu adoro a Oh, aleluia. Santo, 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 santo. Maravilhoso tu és, ó Rei dos Reis, ó Rei da Glória. Aleluia. Queremos continuar te louvando nessa noite, Senhor, com a leitura do 3º capítulo do livro de Josué. Oferecemos a ti, Senhor, essa leitura hoje em oração, pela vida da Adriana, que está completando mais um ano de vida. Abençoa poderosamente a vida dela, Senhor, do Rangel, da Eloá, da Bruna, Senhor, do Netinho, do genro, de toda a sua casa, toda a sua família. Entregamos em tuas mãos. Entregamos a ti também a vida do Murilo, que hoje também completa mais um ano de vida. Abençoa ele onde ele estiver nesse momento. A sua mamãe, a Anne, seu pai, toda a sua casa.
Entregamos a Ti os que estão enfermos, Senhor, que eles sejam curados, especialmente a Rosa no dia de hoje. Toca nela ali na casa dela, Senhor, que ela seja curada de toda bactéria, todo vírus, toda gripe, essa gripe forte, em nome de Cristo Jesus. Entregamos a Ti, Senhor, cada um dos aqui presentes e cada um daqueles que à distância estão sempre nos acompanhando. Derrama sobre eles a graça, a misericórdia, o amor do Senhor. Aleluia. Leiamos com fé enquanto o Senhor vai mandando com uma palavra na vida de cada um. Josué, capítulo 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os levavam, a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima,
levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Aleluia! Te louvamos, Senhor, por cada uma dessas palavras com as quais Tu vens nessa noite de sábado edificar as nossas vidas, falar, Senhor, poderosamente aos nossos corações. Aleluia, maravilhoso Tu és, Senhor. Santo é o Teu nome. Cantamos, glorificamos a Ti. Santo é o Teu nome. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos, aleluia, hinos de louvor ao Senhor.
ao Senhor. Aleluia, última vez, aleluia, 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 aleluia. Senhor, hinos de louvor ao Senhor, hinos de louvor ao Senhor. Cantamos a Ti, Senhor, de coração, hinos de louvor ao Senhor. Aleluia, Senhor, aleluia. Te louvamos por esse lugar que já está preparado por Ti, lá onde não há choro, porque toda lágrima será enxugada dos nossos olhos e haverá alegria eterna coroando as nossas cabeças. Aleluia, exaltamos o Teu nome, aleluia. O nosso tema dessa noite de sábado, diga, um tema bastante usado por nós aqui, corriqueiro entre nós e importantíssimo, do qual falaremos enquanto vida nos der o Senhor. Diga, santificação pela palavra. Aleluia. Eu sempre estarei repetindo para vocês que a obra da salvação não foi uma obra executada por Deus meramente para tirar, livrar da condenação eterna pessoas que justamente merecem essa condenação eterna. Não existe e jamais existirá homem algum, ser humano algum, merecedor da salvação. Todos os seres humanos, sem exceção, são merecedores de justa condenação. Todos. E esse todos está bem justificado em Romanos 3:23. Todos pecaram. E Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, ou seja, o salário é o que o trabalhador merece. O que o pecador merece é morte, não é vida, é morte, é condenação, não é salvação. No entanto, Deus manifestou a sua graça misericordiosa, elaborando a obra da salvação para salvar não a todos, mas aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante dele. E essas pessoas que o Senhor escolheu,
elas não são diferentes das outras que serão condenadas. Elas são tão merecedoras de condenação quanto todas as outras que serão condenadas. Eu tenho para mim uma convicção de que lá no lago de fogo e de enxofre, toda a humanidade vai estar convicta de que recebeu o que merece. Enquanto que os salvos no céu estarão eternamente convictos que não merecem, jamais mereceram o que receberam do Senhor, a eterna salvação. Portanto, o plano de Deus na obra da salvação não é meramente tirar pecadores da sua condenação. Deus nunca teve essa obrigação. Deus nunca teve a obrigação de salvar ninguém. Deus seria plenamente justo se não enviasse o seu Filho Jesus, se não realizasse a obra da salvação e deixasse a humanidade toda nascer em pecado, viver em pecado, morrer em pecado e ir para a eterna condenação. Deus seria totalmente justo. Teria todo o direito de fazê-lo. Mas Deus, na sua soberana vontade boa, agradável e perfeita, quis salvar pessoas desse estado de condenação e trazê-las para o estado imerecido de salvação, porque Deus tinha propósitos específicos com estas pessoas que Ele, conforme Efésios 1:4, escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Aí está o propósito com essa palavra para serem santos e irrepreensíveis. Esse é o propósito da obra da salvação. O propósito da obra da salvação não é dar salvação, não é dar o céu para uma cambada de gente que não merece, como nós. O propósito da salvação é que nós sejamos santos. Sejamos santos. Por isso existem duas palavras importantes. Repita depois de mim: santidade e santificação. A santidade é uma meta que Deus colocou na palavra para nós corrermos atrás dessa meta. Nós fomos convertidos para ser santos, fomos salvos para ser santos. Só que o nosso pecado é algo tão terrível nas nossas almas, no nosso interior, que para alcançar a meta da santidade, como para alcançar toda a meta, se precisa de um meio. Qual o meio para alcançar a meta? O meio é a santificação. Santidade é a meta, o meio é a santificação. E essa santificação, ela se dá por meio de um único instrumento: a palavra de Deus. Por isso nosso título aqui é santificação pela palavra. Repita novamente o título. Amém. Glória a Deus. Bom, nós pegamos esse tema aqui dentro de Josué, capítulo 3, o capítulo que nós estamos hoje, terceiro sábado nosso aqui, com o livro de Josué, Josué capítulo 3, e nós estamos na introdução de Josué, na introdução desse livro. Esse livro tem uma introdução que vai do capítulo 1 até o capítulo 5. No capítulo 1 nós vimos que Josué assumiu a sua posição de sucessor de Moisés. Moisés já havia morrido, no lugar dele, como juiz e
pastor do povo de Deus, naquela época, ficou Josué. O capítulo 2 até o capítulo 5, Josué, então, nessa sua nova função agora, ele vai tomar as, diga aí, primeiras providências. As primeiras providências aí do seu ministério. Moisés terminou o ministério dele, agora Josué está iniciando o seu ministério, tomando aqui as primeiras providências. Essas primeiras providências de Josué foram realizadas aqui dentro desses 3 textos. O primeiro texto vai do capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 13, diga, antes da travessia. A travessia é a travessia do Rio Jordão. Esse povo saiu do Egito atravessando o Mar Vermelho e agora vão entrar na terra prometida, atravessando o Rio Jordão, também sem molhar o pé, a pé enxuto, porque Deus vai fazer o rio secar as águas na hora que eles estivessem passando. A travessia, ela acontece aqui, o evento da travessia acontece aqui do capítulo 3, versículo 14, até o capítulo 4, versículo 18. Diga, a travessia. E eventos depois da travessia, né? Capítulo 4, versículo 19, até o capítulo 5, versículo 15, diga, depois da travessia. Como nós estamos hoje no capítulo 3, então você está vendo que o capítulo 3 aí passa lá do primeiro texto para o segundo texto. O primeiro texto termina no 3:13 e o segundo texto, a travessia, começa no 3:14 e passa para o capítulo 4. Né? Então, nesse texto que nós estamos, antes do povo atravessar o Rio Jordão, Josué disse para eles uma palavra importante. Josué disse para eles assim: disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Repitam. Eu sublinhei aí o verbo santificar, que veio no imperativo. Portanto, esse verbo se torna no imperativo um dos mandamentos da palavra de Deus, ou um dos mandamentos de Deus para nós na Bíblia. Um mandamento que pode-se dizer que ele resume todos os mandamentos de Deus na Bíblia. Para nós diga, santificai-vos. O plano de Deus para nós é que sejamos santos. A vontade de Deus para nós é que sejamos santos. Quando Jesus nos ensinou a orar, Mateus capítulo 6, ali onde surgiu a famosa oração do Pai Nosso, o pedido central do Pai Nosso é, repita depois de mim, faça-se a tua vontade. A vontade do Pai. A vontade do Pai é a nossa santificação. Nós lemos isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus, 2 pontos, a vossa santificação. Santificai-vos. Ou seja, o que Deus nos ordena na Bíblia? Santificai-vos. Santificai-vos. E a gente só pode se santificar por meio de uma obra muito importante que define a santificação. A gente só pode se santificar mediante, aqui a renovação da nossa mente.
É o que Paulo escreveu em Romanos, capítulo 12, versículo 2, quando ele falou assim, ó, não vos conformeis com este século. Ele falou difícil, né? Então vou facilitar para vocês, né? Não sejam da mesma forma que as pessoas do mundo são. Não vivam do mesmo jeito que as pessoas do mundo vivem. Não pensem do mesmo jeito que as pessoas do mundo pensam. Não queiram as mesmas coisas que as pessoas do mundo querem. Não falem do mesmo jeito que as pessoas do mundo falam. Não se comportem do mesmo jeito que as pessoas do mundo se comportam. Não tomem a forma, o jeito, a maneira de ser dessas pessoas. É isso que significa não vos conformeis com este século. Ao invés disso, sede transformados. Muda a forma. Olha, tem a palavra forma no verbo conformar e tem a palavra forma no verbo transformar. É para não ser conforme o mundo, é para ser transformados. Nós somos salvos para ser transformados. Deus não tolera gente que se diz crente, mas continua vivendo da mesma forma que quem não é crente vive. Tem que ter transformação. Sede transformados mediante a renovação da vossa mente. A renovação da vossa mente. Porque a nossa mente veio a esse mundo, nós viemos a esse mundo com a nossa mente corrompida. A mente humana, ela não se corrompe depois que a gente nasce e começa a crescer nesse mundo, não. A mente humana, ela já vem corrompida desde a concepção. Nós já fomos concebidos com uma mente corrupta. Os 9 meses que nós passamos na barriga da nossa mãe, foram 9 meses em que um ser corrupto estava sendo gerado ali. E no dia do seu nascimento, que todo mundo pegou você no colo e falou assim, olha que bonitinho, que bilu teteia, que linda criança. Esqueceram de dizer, oh, mais um corrupto nasceu aqui hoje. É isso aí, irmãos. Já viemos ao mundo em estado de corrupção. A corrupção da alma está descrita em Jeremias capítulo 17, versículo 9, onde a alma é chamada de coração. Coração ali é alma. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Agora vamos traduzir melhor para o português, porque ali coração significa alma. Coração não é esse órgão aí batendo no seu peito, esse órgão aqui é só para um órgão vital para o corpo, para bombear sangue para o corpo. Quando a Bíblia fala de coração, não é esse coração. Quando a Bíblia fala de coração, é alma. A nossa alma humana, ela tem 3 coisas: mente, emoções e vontade. E por causa da herança que nós, como seres humanos, recebemos dos 2 primeiros seres humanos, Adão e Eva, a herança do pecado original, se chama pecado original, porque o pecado atingiu em cheio os seres humanos, a humanidade, na sua origem, na origem da humanidade. E é por isso que a partir de Adão e Eva, todos os seres humanos que nasceram, inclusive nós, já nascemos
como Davi disse que ele mesmo havia nascido no Salmo 51, versículo 5. Eis que nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Foi assim também que nós fomos concebidos, gerados e nascidos em pecado. Só que o que o pecado fez? O pecado não atingiu o nosso corpo. O nosso corpo é inocente. O nosso corpo não tem pecado. O corpo é inocente. O pecado atingiu a alma. A alma foi corrompida. A alma foi corrompida na sua origem. Então, um novo ser que é concebido hoje, já é um novo corrupto, que vai ser gerado por 9 meses, e vai nascer corrupto, e vai viver corrupto, e vai morrer corrupto, e vai para o inferno porque é corrupto. A menos que Deus o salve. Se Deus salvá-lo, Deus vai dar um jeito nessa corrupção. E a corrupção na qual Deus vai dar um jeito, a forma como Deus vai dar um jeito nessa corrupção, se chama, diga, santificação. Olha, não vá nessa conversa aí de pessoas que ficam por aí falando que fulano de tal é um corrupto. Ou aquele partido ali é um partido corrupto. Não, mas não vai nessa conversa não. São todos corruptos. São todos igualmente corruptos. Todos são corruptos. A corrupção é da natureza humana. E o único livramento da corrupção, a única forma de um ser humano se livrar da sua própria corrupção, é a santificação em Cristo. A santificação em Cristo. Não existe outra forma. Qualquer outra forma, a pessoa continua na corrupção. Continua na corrupção. Eu gosto de explicar Jeremias 17, 9, da seguinte forma assim, ó. Vou ler o versículo de novo, só que no lugar de coração eu vou colocar alma. Enganosa é a alma, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupta. Até aí. Eu gosto de explicar esse texto em 4 frases que ele traz para mim. Ele me mostra 4 frases, esse texto. Primeira frase desse texto, repita depois de mim aí bem forte. Enganosa é a alma. Ou seja, a nossa alma é enganosa, ela nos engana o tempo todo. A nossa mente nos engana, os nossos sentimentos nos enganam e as nossas vontades nos enganam. Nós não podemos seguir a nossa alma. Nós não podemos, como muitos falam aí no mundo, seguir o nosso coração. O conselho mais diabólico que alguém pode dar para outra pessoa é: siga o seu coração, que é seguir a sua alma. Você vai seguir a corrupção, porque a sua alma te engana. A nossa alma nos engana. A nossa alma nos afasta de Deus. A nossa alma não nos deixa nos aproximar de Deus. A nossa alma faz a gente ter preguiça de ler a Bíblia. A nossa alma faz a gente ter preguiça de vir congregar. Mas a nossa alma dá toda disposição para ir pescar, para ir para a piscina, para ir nadar, para se divertir, para ir para o shopping, para ir para o cinema. A alma dá todo o apoio para você fazer isso.
A alma te apoia para você fazer tudo que é do mundo, ela te dá aquele sentimento, oba, eu quero ir agora. Mas quando é para Deus, ela te puxa para trás. A alma é enganosa. Primeira frase, diga aí, enganosa é a alma. Mas olha o que o versículo diz. Não diz apenas que a alma é enganosa. Segunda frase, diga aí, ó. A alma é mais enganosa do que todas as coisas. Quer dizer que não existe nada mais enganoso do que a alma humana. Sabe o que essa frase significa aí nesse versículo? Que a alma, ela é mais enganosa do que o próprio Satanás. Nem o diabo, ao qual Jesus deu o título de pai da mentira, nem o diabo é mais enganoso do que a alma. O diabo é enganoso, o diabo é mentiroso, mas a alma é pior. A alma humana é pior do que o diabo. Por isso que ela é mais enganosa do que todas as coisas, e dentre essas coisas está o próprio diabo. A alma humana é mais enganosa. A alma humana é mais enganosa. O diabo traz a mentira, e a alma humana, e a alma humana, ela aumenta essa mentira. Ela enfeita essa mentira. A alma humana faz com que a mentira se transforme num monstro. É a alma humana. A mentira do diabo é uma semente que ele planta. E a alma humana faz essa semente crescer e se desenvolver. A alma humana, irmãos, é pior do que o diabo. É por isso que as pessoas condenadas vão para o mesmo lugar que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Jesus disse em Mateus 25, o lugar de condenação foi preparado para o diabo e os seus anjos, mas os homens vão para lá também, porque eles são piores do que o diabo e os seus anjos. A alma humana é tão enganosa que quem é de Deus, nós já temos experiência de ter dado ordens ao diabo, de dar ordens a demônios em nome de Jesus, e eles obedecem na hora. Eles obedecem na hora. Você prega a palavra para seres humanos milhões de vezes, e milhões de vezes eles desobedecem. Eles não obedecem. Está vendo como a alma é pior do que o diabo? É pior do que os demônios. É mais enganosa do que todas as coisas. Primeira frase, diga, a alma é enganosa. Segunda frase, a alma é mais enganosa do que todas as coisas. Agora diga a terceira frase, a alma é corrupta. A alma veio ao mundo, a alma humana veio ao mundo em estado de corrupção. Só que a corrupção da alma humana, ela atinge 3 estágios na própria alma humana. Dentro da própria alma humana, a corrupção é tríplice. Ela tem 3 estágios, essa alma humana. Porque a alma humana, ela é, em primeiro lugar, ela é corrupta por natureza, tá? Ela é corrupta por natureza. Já veio ao mundo corrupta. Esse é o primeiro estágio. O primeiro estágio é o estágio natural. A alma já veio corrompida.
A alma já veio corrompida. Não se engane, tá? Com a carinha do bebê, com o cheirinho do talco pompom, tá? Não se engane, essa alminha aí dentro é corrupta. Naturalmente corrupta. Mas tem um segundo estágio, ela não é só corrupta, ela é corruptível. Corruptível. O que significa isso? Porque se ela fosse corrupta por natureza, mas essa corrupção não desenvolvesse mais, essa corrupção não aumentasse mais, seria mais fácil de lidar com essa corrupção, não. Mas a alma humana, além de ser naturalmente corrupta, ela é corruptível, porque ela tem a tendência para se corromper mais. Ela tem a tendência para se corromper mais do que ela já era corrupta, como veio ao mundo. Primeiro estágio, corrupta. Segundo estágio, corruptível. E terceiro estágio, corruptora. A alma humana é corrupta, é corruptível e é corruptora. A corrupção da alma influencia os outros a se corromperem. Os seres humanos fazem proliferar a sua corrupção como uma doença, como uma pandemia. A humanidade é doente de corrupção, porque uns contaminam os outros com a corrupção, porque a alma de cada um, além de ser corrupta e corruptível, é corruptora, corrompe outras pessoas. A Bíblia fala que más companhias corrompem bons costumes. Quem anda em companhia de gente má, de gente corrupta, se torna mais corrupto, porque a alma corruptora dessa pessoa vai piorar a sua. A alma é corrupta. 3 frases aí, tudo em Jeremias 17:9, hein? Diga de novo: a alma é enganosa. A alma é mais enganosa do que todas as coisas. Terceira, a alma é corrupta. Agora vem a quarta. A alma não é só corrupta, a alma é desesperadamente corrupta. Que coisa, hein? Será que Jeremias 17:9 não exagerou, não? A alma não é só corrupta, ela é desesperadamente corrupta. E Deus vê isso. É por isso que Jesus diz que ninguém nessa terra é bom. Só Deus é bom. Até quando os homens fazem coisas aparentemente boas, essas coisas aparentemente boas que o homem faz, estão contaminadas de corrupção. Tem intenções corruptas por trás, tem interesses corruptos por trás. Que horror que é o homem, irmãos. A Bíblia nos mostra não só quem é Deus, nos mostra que Deus é santo, mas a Bíblia também nos mostra quem é o homem. O homem é horroroso. Nós somos horríveis. A nossa alma foi infectada pela maldade, pela corrupção. E a única forma da nossa alma ser purificada,
dessa corrupção é por meio da santificação em Cristo. E essa santificação em Cristo se dá, como falamos em Romanos 12:2, aqui, ó, pela renovação da mente. Só que a renovação da mente, ela acontece como? Como a nossa alma veio corrompida ao mundo, a mente veio corrompida, as emoções vieram corrompidas, as vontades vieram corrompidas. Como a mente humana foi criada para determinar as emoções e a vontade, é na mente humana que está o segredo da santificação. É na renovação da mente. Porque a mente humana, ela veio ao mundo corrompida pela árvore do conhecimento do bem e do mal, que Adão e Eva comeram lá no paraíso. A árvore que Deus proibiu eles de comerem, a árvore do conhecimento do bem e do mal, é um conhecimento falso. É um conhecimento errado. É um conhecimento enganoso. E até o nome da árvore as pessoas deixam se enganar. Não tem só mal nela, não, também tem bem. É conhecimento do bem e do mal. Não, aquele bem ali não é bem. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que infectou a mente da cabeça das pessoas, é a árvore que faz as pessoas, tá? Faz as pessoas arbitrarem, julgarem, elas mesmas julgarem o que elas quiserem, que seja bom para elas ou que seja mal para elas. O que a árvore do conhecimento do bem e do mal fez com as pessoas? Assim, ó, você é que vai decidir o que é bem para você e você é que vai decidir o que é mal para você. Você que vai decidir isso. Eu aprendi isso há muitos anos atrás, meditando na palavra e também na minha experiência de vida. E na minha experiência de vida, uma vez eu estava evangelizando um homem dentro de um bar, pregando o evangelho para esse homem. Entrei lá para pregar o evangelho para esse homem que estava lá bebendo. E olha o que esse homem falou para mim. O que aquele homem me falou foi Deus me ensinando o que significa a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquele homem falou para mim: Seu Edivaldo, né, olha só, se eu me converter, você está pregando para mim aí, se eu me converter, então significa, né, que eu vou parar de beber a minha cervejinha. E para mim, Edivaldo, a minha cervejinha é um bem. Eu gosto dela. Ela é um bem para mim. Se Deus quer tirar de mim o que eu acho que é uma coisa boa para mim, então para mim Deus é mau. Eu não quero esse Deus, não. Ele é mau, ele está tirando de mim aquilo que para mim eu acho que é bem, aquilo que eu acho que é bom. Eu gosto da minha cervejinha, Deus quer tirar, então para mim Deus é mau. Boa é a cerveja, Deus é mau. Ele quer tirar de mim o que eu gosto. É exatamente isso, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Ela entregou ao homem a mentira de que é o homem quem tem o direito de decidir o que ele achar que é bem para ele, e qualquer coisa que for contra esse bem vai ser um mal. Então ele vai se afastar de tudo que impede ele de ter o que ele acha que é bem para ele. É assim que o diabo enganou as pessoas. Essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A nossa mente veio ao mundo contaminada com esses conceitos de bem relativo e de mal relativo. O bem que cada um achar que é bem e o mal que cada um achar que é mal. É o homem que decide o que é bem para ele e o que é mal para ele. Errado. Lá no jardim do Éden, tinha uma outra árvore que Deus não havia proibido o homem de comer.
era a árvore da vida. E a árvore da vida era a palavra de Deus. A árvore da vida era Jesus lá no jardim do Éden. A árvore da vida é a palavra de Deus. E não é a minha mente, não é a minha alma que vai dizer para mim o que é bem e o que é mal. É a palavra de Deus que vai dizer para mim o que é bem e o que é mal. E eu só vou querer o bem que a palavra de Deus me revelar, e eu vou rejeitar todo o mal que a palavra de Deus mandar eu rejeitar, porque ela me diz que é mal. É na palavra de Deus que vem o verdadeiro conhecimento. E a nossa mente veio, a mente humana, desde que nós viemos ao mundo, ela já veio infectada, né, com a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o contrário do conhecimento que tem aqui na palavra de Deus. Porque as pessoas não gostam da palavra de Deus? Porque as pessoas acham a Bíblia difícil? Porque as pessoas acham a Bíblia complicada? Porque a Bíblia não se encaixa na cabeça delas, porque na cabeça delas está a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o contrário do conhecimento de Deus revelado aqui na Bíblia, na palavra de Deus. E é por isso que a obra da santificação, ela só acontece mediante a renovação da nossa mente. E a renovação da nossa mente é a substituição dos falsos critérios, das falsas ideias, dos falsos pensamentos da árvore do conhecimento do bem e do mal, substituídos pela palavra de Deus. E é por isso que o ministério do Espírito Santo foi muito bem descrito pelo apóstolo Paulo. Que inspiração tremenda o apóstolo Paulo teve para falar disso uma vez só que ele usou essa expressão. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, que nós somos cartas de Cristo. Nós somos cartas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, nas almas, quer dizer, nas mentes. O ministério do Espírito Santo sabe aquele lápis que uma ponta escreve, a outra ponta é borracha? Primeiro ele vem com a borracha e apaga o conhecimento do bem e do mal, e escreve, vem com o lado de escrever, e escreve a palavra de Deus. Isso é a renovação da mente, e é isso que significa, um dos significados da conversão, que é em grego metanoia, que significa mudança de mente, mudança, transformação de mente. E aí Romanos 12:2 está escrito que é pela renovação da mente que nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus, que é a nossa santificação. Só vamos experimentar essa santificação pela palavra de Deus. Por isso o diabo odeia tanto a Bíblia. O diabo odeia tanto a palavra. O diabo que já impediu as pessoas do mundo de vir para a palavra, e o diabo que agora está trabalhando nas últimas décadas para cá para arrancar a Bíblia das igrejas, arrancar a Bíblia das mãos dos crentes, arrancar a Bíblia da cabeça dos crentes. O diabo odeia a Bíblia, porque afinal de contas ele é o pai da mentira, e a Bíblia é a verdade, é o contrário dele. O diabo está trabalhando e está tendo sucesso.
O diabo está tendo sucesso aí nesse meio chamado evangélico, porque já são hoje muitos evangélicos sem evangelho. Apenas religiosos e práticas religiosas, rituais religiosos, cheios de sincretismo, misticismo, ou de outro lado, de emocionalismo e sentimentalismo, mas sem palavra, sem a árvore da vida, sem a verdade, sem a palavra. E aí fica livre para o diabo semear nessas mentes o que ele quiser semear. Um pregador aqui no carnaval foi aplaudido aí num retiro de carnaval desses aí, e ele pregou assim: chega de Bíblia! E foi aplaudido. E foi aplaudido. O diabo foi aplaudido. A palavra de Deus é a verdade. Pedro disse a Jesus: a quem iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Jesus orou por nós em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse texto de Josué que nós lemos, tá? O que ele significa para nós? Significa para nós que hoje é que nós somos o povo de Deus. Só que nós não estamos esperando para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra de Canaã, não. Nós estamos esperando Jesus vir nos buscar. Jesus é o nosso Josué, que tem o mesmo nome, Yehoshua em hebraico. Josué e Jesus é o mesmo nome. Jesus é o nosso Josué que vem nos buscar para atravessarmos daqui para a glória, daqui para o céu, daqui para a casa do Pai. Amanhã, o amanhã nesse versículo para nós é quando Jesus virá nos buscar. O hoje é para nos santificar. E essa santificação é pela palavra. Por isso o versículo 9 aqui de Josué 3 diz: então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Leiam vocês bem forte esse versículo. Aleluia! Josué aqui representa o ministério pastoral da Igreja de Cristo. Nesse versículo aqui, Josué representa o verdadeiro ministério pastoral, chamando as ovelhas de Cristo, o povo de Cristo: chegai-vos para cá. Chegai-vos para cá, chegai-vos à congregação, porque o centro de toda a verdadeira congregação é a transmissão, é o ensinamento, é a pregação da palavra de Deus. Ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. E eu já falei algumas vezes aqui, quando estávamos nos domingos no Salmo 119, quando vem as palavras aqui no plural, representam as doutrinas de Deus reveladas por Ele a nós aqui nessa palavra. A doutrina da divindade, tudo que a Bíblia diz sobre Deus, sobre quem é Deus. A doutrina antropológica, tudo que a Bíblia diz acerca do homem. A doutrina hamartiológica, tudo que a Bíblia diz acerca do pecado do homem. A doutrina soteriológica, tudo que a Bíblia diz acerca da salvação. A doutrina cristológica, tudo que a Bíblia diz acerca de Jesus Cristo.
Cristo, a doutrina pneumatológica, tudo que a Bíblia diz acerca do Espírito Santo, a doutrina eclesiológica, tudo que a Bíblia diz acerca da Igreja de Cristo, a doutrina escatológica, tudo que a Bíblia diz acerca do fim dos tempos, de como tudo acontecerá. Todas essas e muitas outras são essas palavras no plural. Diga só o que eu sublinhei aqui, ó. Ouvi as palavras do Senhor. Porque são essas palavras, é por meio dessas palavras que nós somos santificados. A palavra de Deus é poderosa para nos limpar, nos lavar, nos purificar. Por isso Jesus disse em João 15:3, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Irmãos e irmãs, Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Palavra para nos santificar hoje, porque nosso lugar não é aqui, nós temos que atravessar daqui para a glória. Santificai-vos hoje na palavra, e amanhã veremos as maravilhas que Deus preparou no céu para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Oremos. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a Tua palavra dessa forma, por falar aqui aos nossos corações, por nos levar, Senhor, verdadeiramente a entender essa palavra viva e eficaz do Senhor, palavra por meio da qual nós somos santificados na Tua presença. Obrigado, Senhor, por estar aqui nos ensinando, nos mostrando, Senhor, nos revelando, nos orientando em Ti, Senhor, porque Tu és o caminho e a verdade e a vida. Ninguém chega na presença eterna do Pai, a não ser por meio de Ti. Por isso, exaltamos a Ti, Senhor, glorificamos, bendizemos o Teu glorioso nome. Santo, santo é o Senhor. Oh, aleluia, maravilhoso, maravilhoso és Tu, Senhor. Enquanto cantamos ao Senhor, se alguém for trazer o seu dízimo, a sua oferta aqui ou à distância, faça isso com amor, em nome de Cristo Jesus. Aleluia, santo é o Senhor, maravilhoso é o seu nome. Ao redor do Teu trono me prostrarei ante a Ti. Tu reinas sobre principados, sentado à destra de Deus. Ao redor do Teu trono me prostrarei ante a Ti. Tu reinas sobre principados, sentado à destra de Deus. Exalta-te, grande Cordeiro, Tu vives hoje, viverás. Coroa-te com nossos louvores, Teu nome é vencedor.
redor do teu trono, me prostrarei ante a ti. Tu reinas sobre principados, sentado à destra de Deus. Exalta-te, grande Cordeiro, tu vives hoje, viverás. Coroa-te com nossos louvores, teu nome é o vencedor. Exalta-te, grande Cordeiro, tu vives hoje, viverás. Coroa-te com nossos louvores, teu nome é o vencedor. Exalta-te, grande Cordeiro, tu vives hoje, viverás. Coroa-te com nossos louvores, teu nome é o vencedor. Exalta-te, grande Cordeiro, tu vives hoje, viverás. Coroa-te com nossos louvores, teu nome é o vencedor. Teu nome é o vencedor. Teu nome é o vencedor.